Olá, Boa tarde, tudo bem? bem? Então, boa tarde a todos e a todas aqui presentes na live da Escola da Advocacia Geral da União e dando prosseguimento à sua programação de eventos. Hoje tenho o prazer de receber a doutora Isabel Cecília de Oliveira, que é advogada da União, é presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB Ceará, tem graduação, especialização e mestrado na Universidade Federal do Ceará. É autora de livro específico sobre o tema que nós vamos tratar hoje, que é suspensão de liminares. E, além da sua vasta experiência como profissional da advocacia pública sobre o tema. Então, nós, com certeza, teremos valorosa contribuição da doutora Isabel, hoje, no nosso evento sobre suspensão de liminares, que é um instituto que, por vezes, causa alguma polêmica em relação à sua natureza jurídica, aos legitimados, em relação a se choca com alguns princípios constitucionais, e todos esses aspectos a doutora Isabel, com certeza, vai nos brindar com grandes argumentos. Então, doutora Isabel, é um prazer recebê-la na Escola da Obrigada, AGU, e fique à vontade para obrigada, fazer a sua explanação sobre a suspensão de liminares. obrigada. Roberto, você está me ouvindo direitinho? Muito bem, O som tá bom? tá bom. Tá bom? Pois então, primeiramente agradecer o convite e, e parabenizar, né, o trabalho da Escola da AGU, né, Roberto? Parabenizar o seu trabalho do Marcos, a da Rita, do Danilo, né, que são colegas que estão fazendo um trabalho extraordinário dentro dessa pandemia. Na verdade, a escola da AGU, ela deu um boom nesse período de pandemia, né? Porque vocês Oi. conseguiram se reinventar, né? Tá. Estão promovendo eventos com repercussão nacional. E por incrível que pareça, Isso. eu me acostumei a trabalhar ouvindo as lives e as palestras que estão sendo produzidas pela Escola da AGU. Isso para mim tem funcionado muito bem. E eu percebo, sabe, que a escola ela tem se modernizado e tem alcançado objetivos muito nobres, né, com essa forma de agir através da inserção dos meios virtuais nas técnicas de repasse de conhecimento. Então, parabenizar a Escola da AGU, porque realmente nós estamos muito bem representados pelos colegas, por você, inclusive, e estamos, né, alcançando os objetivos da escola, que é disseminar conhecimento. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, Roberto, sobre as suspensões de liminares, tá certo? Que é um tema que eu dediquei parte da minha vida, pelo menos 5 anos de pesquisa, tá certo? E antes disso, outros 5 anos em atuação efetiva no âmbito da Procuradoria Regional da Quinta Região, tá certo? E foi um instituto que despertou meu interesse na época da pesquisa de mestrado, porque eu atuava, quando eu passei no concurso para advogado da União, eu fui assumir na Procuradoria Regional da Quinta Região, que é um órgão que atua junto ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região, e por vezes eu precisava estudar e ajuizar pedidos de suspensão nos processos em que eu atuava. E a dificuldade era enorme, porque o que acontece? Nós não tínhamos livros sistematizados sobre o assunto. Na verdade, nós tínhamos um livro, 2 livros, mas com tiragens esgotadas, assim, que nós não tínhamos acesso a essas obras. E nós tínhamos artigos espaçados. E outra dificuldade que existia, nós tínhamos de vários colegas, de vários profissionais que diziam, professores que diziam coisas absolutamente distintas sobre o mesmo instituto. Então, a dificuldade da lida nossa, ela vinha exatamente disso, da dificuldade de acesso ao conteúdo,
doutrinário e das divergências que existiam, né, das falas desses professores com relação ao Instituto da Suspensão. Quando eu passei no concurso para ingresso no mestrado, eu já sabia exatamente o que eu ia tratar. Eu digo, eu vou abordar isso aqui, eu vou estudar isso aqui, eu vou sistematizar, vou reunir, né, fazer uma pesquisa com profundidade, e fiz, Roberto. E o meu livro é muito citado pelo professor Leonardo Carneiro da Cunha. É um livro que está esgotado, estou atualizando ele para relançá-lo depois das reformas do Código de Processo Civil 2015. Realmente várias atividades me tomaram, infelizmente eu não tive como fazer essa atualização antes. Mas o meu livro ele é citado, né, pelo professor Leonardo Carneiro da Cunha como grande clássico da matéria do tema que envolve as suspensões de liminares no direito brasileiro. Então, eu vou começar falando aqui um pouco, fiz um pequeno roteiro que eu vou estar acompanhando aqui para expor para vocês. E certamente nós não vamos esgotar o tema, tá certo? Isso aqui é uma apresentação, é uma conversa, mais uma forma da gente expor algumas ideias para os colegas que estão nos assistindo. E, na verdade, despertar mais dúvidas, né, interesse na leitura mais aprofundada depois, porque, de fato, né, é isso que envolve, né, esses repasses rápidos de conhecimento que nós fazemos, né, através das lives. Então, para começar, o Instituto da Suspensão de Liminares, para começar, o termo ele é equivocado, né? Suspensão de liminares. Essa denominação, para começar, ela está equivocada, porque quando a gente trabalha o termo liminares no processo civil, a gente envolve decisões tomadas no limiar do processo. E falar que o Instituto se refere à suspensão de liminares significa reduzir o aspecto do Instituto, porque nós podemos utilizá-lo diante de tutelas provisórias e diante de tutelas definitivas também, tá certo? Não tomadas unicamente em situações liminares, ou seja, em situações no limiar do processo. Então, uma liminar, tecnicamente, seria uma decisão provisória ou definitiva tomada no limiar, né? Fosse uma concessão de uma tutela de urgência, fosse uma extinção do feito sem julgamento de mérito, diante da inexistência, por exemplo, da competência material do juiz, certo? Então, essa tecnicamente seria uma decisão liminar. Já o instituto que nós estamos tratando hoje, ela envolve a suspensão de tutelas provisórias, de tutelas definitivas, que possam macular interesses tutelados pelos entes de direito público que possuem a legitimidade ativa para a sua propositura. Tá certo? Então, quando a gente fala do Instituto, a primeira coisa que a gente tem que desconstruir é a limitação do termo que é utilizado para a sua nomenclatura. Então, o mais correto seria a suspensão de tutelas jurisdicionais deferidas contra o poder público. E, nesse sentido, poder público, no sentido amplo, como nós vamos abordar lá um pouquinho adiante, já que nós temos vários legitimados ativos, não apenas União, Estado e municípios, certo? Então, qual seria a finalidade precípua do Instituto? A finalidade do Instituto é a tutela de interesses públicos primários, certo? Quando a gente aborda a questão da diferenciação, da dicotomia entre interesses públicos primários e secundários, e quando a gente vai para a nossa seara de litigância, de atuação no contencioso, Roberto Carlos, a gente está, regra geral, naquelas atuações, trabalhando interesses públicos secundários e interesses públicos primários também. Quando a gente envolve um pedido de suspensão, a gente atua exclusivamente diante de interesses públicos primários. Exclusivamente. E é por isso que é um instituto tão questionado e um instituto que abre discussões em torno da sua, digamos, da sua compatibilidade com a Carta Constitucional. Mas ele é um instituto que se diferencia e se destaca justamente por essa capacidade dele, pela importância que ele detém diante do ordenamento. Não se trata de uma defesa de um interesse público secundário,
o interesse daquele ente de direito público naquele processo específico, como pessoa jurídica de direito público, mas é a tutela de um interesse público primário, certo? E isso se destaca. Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar no estudo das suspensões de tutela. A gente sempre vai ter um interesse forte primário, excepcionando a utilização da medida e tornando ele, digamos assim, um instituto potente que se diferencia dos recursos ordinários, entendeu? Previsto no ordenamento. Na verdade, é como se fosse, não, é um instituto de caráter excepcional. Excepcional é muito forte, inclusive, né? Então, falo sobre a questão da nomenclatura, que ela realmente ela é equívoca, porque ela fala menos, né? Menos do que o que deveria, tá certo? Falo sobre a questão do interesse público primário, que é o objetivo da decisão. Então, quando você ajuiza um pedido de suspensão, você tem um interesse público primário que está marcado, precisa ser alcançado, seja a defesa da ordem pública, seja a defesa da economia pública, uma situação grave a comprometer, por exemplo, recursos que serão utilizados nos hospitais, numa pandemia como a nossa que nós estamos vivendo, por exemplo, decisões que envolvem a saúde pública, a liberação de cargas que estejam eventualmente retidas para fins de atendimento aos interesses da população de forma imediata. Os estados federados nos últimos meses, né, precisaram ajuizar pedidos de suspensão em situações em que nós vivenciamos e que nós vimos sendo noticiados nos meios de imprensa. Então, são medidas excepcionais tomadas em defesa dos interesses públicos primários. E como agem as suspensões de liminares, né? A suspensão de liminar, ela não reforma, ela não é uma decisão que concede, um pedido de suspensão de liminar. E uma decisão que defere uma suspensão de liminar, ela não é uma decisão, tá certo, que vá atingir o conteúdo da decisão. E por isso ela não se confunde com recurso. Quando você trabalha uma suspensão de liminar, você busca, você tem por finalidade afastar a execução provisória dela, os efeitos daquela decisão que está sendo impugnada via suspensão de liminar. Você não trabalha o conteúdo da decisão. Você não trabalha a eventual juridicidade ou injuridicidade daquela decisão. Isso não interessa. Não interessa se a decisão está correta ou está errada, se ela se baseia nos princípios, nas normas. Não, esse não é o objetivo. O objetivo dos recursos, né, se voltariam para o conteúdo, a alteração do conteúdo da decisão. Já a suspensão de liminar, não. Ela foca o efeito. E foca o efeito da decisão visando o afastamento dos efeitos, tá certo? Para que sejam resguardados os interesses públicos primários. Professor, e qual a finalidade disso? Qual a finalidade disso? Primeiro, existem várias... Existem questões de ordem, digamos, práticas e de ordem, digamos assim, administrativas mesmo, decisões de governo mesmo, que eventualmente podem demandar a necessidade da suspensão de liminar. Exemplo, vamos imaginar que nós tenhamos uma decisão com um impacto bilionário, tá certo, a ser cumprida por um ente de direito público. O Estado membro ou a União, ela precisa se preparar financeiramente para suportar a execução daquela decisão. Então, o objetivo da suspensão de liminar é afastar o efeito para que dê espaço para o ente de direito público, através da sua atuação governamental e administrativa, possa se adequar
ao cumprimento daquela decisão, encontrar soluções para o cumprimento dela, tá certo? E trabalhar através dos recursos cabíveis a eventual desconstituição, cassação, reforma daquela decisão, entende? Assim, ela trabalha ao lado dos recursos, do lado dos recursos, tá certo? Os recursos visando a alteração do seu conteúdo, a suspensão de liminar, visando a proteção do interesse público está sendo visado ou trabalhado naquele momento, ou resguardado naquele momento, para que dê ao ente de direito público espaço, tanto para trabalhar, tanto para se adequar ao cumprimento daquela decisão, como para, eventualmente, trabalhar a reforma daquela decisão via recursos ordinários, entende? Então, ela não altera o conteúdo da decisão. E ela não visa a alteração do conteúdo da decisão. Mas ela visa, tá certo? Afastar a produção dos efeitos, um afastamento temporário, ou seja, ela não tem por objetivo cassar a decisão, ela não caça uma decisão judicial, a decisão tutela não caça uma decisão, não reforma, não desconstitui, tá certo? Mas afasta o cumprimento dela, afasta a produção de efeitos dela, para que dê ao ente de direito condições de ou se adequar ao seu cumprimento, ou trabalhar através dos recursos cabíveis a sua cassação. Eu acho que você levantou o dedo, né? Se eu estou falando de... Foi, Não, é assim... E, cara, Roberto, baixa um pouquinho tua imagem, que a tua só está saindo do teu olho para cima. Melhorou agora. Pronto. Melhorou agora? Melhorou. Pareci. Não, assim, duas coisas que você me permite aqui, um comentário, até para colocar assim, um pouco de lenha na fogueira, né? Assim, você falou do interesse público primário. Isso. Né? Outro aspecto é que ele não entra no mérito da decisão judicial. Não. Né? É o julgamento político e subjetivo do presidente do tribunal. Né? Um aspecto político. Isso. Então, assim, aí já as críticas que se faz ao Instituto, né? Primeiro, em relação ao interesse público, que é baseado no que a gente conhece como o conceito jurídico indeterminado, exemplo para tudo, né? Mais indeterminado que existe, que é o interesse público, né? Caberia o mundo, né? Por conta disso, até se tem uma crítica que se utiliza muito em matéria tributária, né? Em função da queda na arrecadação que vai gerar e tal, e que se amplia muito isso. Então, se faz muita crítica em relação à delimitação desse conceito de interesse público. O segundo aspecto é que, como ele não entra no mérito da decisão, ele não entra na questão de fundo da decisão judicial, né? Ele vai verificar lá o interesse público, a ordem pública, a saúde, a economia. Aí se pergunta assim, como é que fica a questão da inafastabilidade da jurisdição? Né? Já que ele não vai entrar no mérito da decisão judicial, ele está afastando uma decisão judicial sem tocar nela. Entendeu? Como é que você vê isso? Bom, nós vamos antecipar aqui uma questão que nós vamos tratar, tá certo? Quando nós abordamos... para falar um pouco disso, né, eu vou antecipar uma discussão que existe a partir do surgimento das suspensões de tutela no direito brasileiro, certo? Uma das coisas que se fala muito, e de forma assodada, precipitada, é que o Instituto teria natureza política e, portanto, não teria compatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro. Seria um instituto de natureza política, criado no tempo da ditadura, sem viés democrático e, portanto, sem digamos, sem compatibilidade dentro da atual ordem jurídica constitucional. Essa é uma crítica que sempre é feita. Meu livro, Ricardo, quebra tudo isso aí. Quebra tudo. Primeiro, porque o Instituto não nasce, ele nasceu no tempo de Getúlio Vargas.
certo? Não Olha, fechei. na verdade, antes dele, tá certo? Em 1894, nós temos a Lei 221 de 1894, que estabelecia um mecanismo de afastamento de decisões que pudessem alterar, que pudessem atingir a ordem pública, certo? Quando surge o mandado de segurança, com a Constituição de 1934, ato seguinte nós tivemos a Lei 191 de 1936, e aí é nesse momento que surge a suspensão de liminar, ou seja, em 1936, com o surgimento do mandado de segurança. Olha, pelo que eu observei, o Instituto ele acompanha o fortalecimento dos meios cabíveis, dos meios processuais cabíveis adequados para impugnar decisões administrativas, ou seja, para afrontar atos de governo, atos praticados pelo poder público. Então, por exemplo, quando nós tivemos o surgimento das ações populares, das ações civis públicas, do habeas data, quando nós tivemos as edições dessas leis, nós tivemos acompanhando tais institutos a possibilidade do manejo das suspensões de tutela. E eu vejo como uma espécie de contracautela dentro do sistema, entende? Se nós temos a possibilidade de impugnar os atos, digamos assim, os atos praticados pelo poder público, seja via mandado de segurança, seja via ação civil pública, seja através de uma ação ordinária, que depois nós vemos que nós teremos a extensão das suspensões de tutela para todas as ações propostas contra o poder público, entende? Então, se nós temos a criação de institutos para impugnar atos governamentais, atos praticados pelo poder público, o sistema nos deu, tá certo? Mecanismos para contrabalancear a possibilidade de afastamento dessas decisões, desses atos de governo, desses atos de Estado. Então, na minha concepção, as suspensões de tutela são mecanismos de contracautela criados pelo sistema processual, tá certo? Criando mecanismos para a defesa do interesse público diante de tutelas jurisdicionais manejadas nessas situações em que atos governamentais estão sendo questionados, tá certo? Então, veja, por exemplo, uma ação ordinária, vamos imaginar uma ação ordinária proposta para suspender uma obra, por exemplo, uma transposição do Rio, por exemplo, vamos imaginar, tá certo? Vamos imaginar que essa decisão seja tomada, seja deferida, suspendendo uma determinada obra que está em construção. Então, acompanhando a possibilidade da impugnação do poder praticado pelo poder público, nós teremos a suspensão de tutela, não. Mas acontece que nós temos, né, a vida das pessoas em risco, nós temos uma estiagem que se aproxima, segundo previsões, já para o próximo verão, nós precisamos concluir essa obra dentro de 6 meses, senão nós teremos né, a possibilidade de um caos em termos de fornecimento de água. Então, assim, eu acho que as suspensões de liminares, elas atuam dando esse olhar, tá certo? Para questões que muitas vezes o juiz de forma isolada ele não consegue perceber, entende? E elas surgiram, né, sempre ao lado, tá certo, da possibilidade do manejo destas ações em face de atos praticados pelo poder público. Então, ela surge com mandado de segurança, na verdade, ela não surge. Isso com Getúlio Vargas, não no governo de 64, que foi pela lei 4348. Então, por que surgiu essa ideia de que a suspensão de tutela não seria um instrumento democrático? Porque a principal norma, digamos assim, a norma mais difundida, mais estudada, mais aplicada, foi a 4348, de 26 de junho de 1964,
entende? Então, ela ficou, digamos assim, estigmatizada, Marcada. né? Em virtude, tá certo? Da sua aplicação. A maioria das vezes, tá certo? Com base numa norma que foi editada no governo de 64, tá certo? Então, é um estigma que a gente precisa afastar. Por quê? Porque ela não surge em 64, ela surge em 1894. Depois, ela tem a sua aplicação iniciada com a Lei do Mandado de Segurança pela Lei 191 de 1936. Então, nós temos um instituto, né, que eu considero, sim, compatível, né, com o ordenamento jurídico constitucional atual, dada essa possibilidade, tá certo, de fornecer ao juiz, tá certo, um olhar de natureza política, sim, mas não, mas jurisdicional também, tá certo, sob aspectos de natureza mais ampla, que o juízo monocrático muitas vezes não está ciente diante da sua cognição, digamos assim, limitada ao objeto específico daquele processo que envolve, por exemplo, muitas vezes a nulidade de uma determinada contratação com base em, digamos assim, questões atinentes àquele contrato específico, entendeu? Então, vem o pedido de suspensão dando, digamos assim, olhares diversos e mais amplos àquela realidade que o juiz monocrático não teve condição de aferir, tá certo? Então, assim, dizer que o Instituto, dizer que a decisão que defere um pedido de suspensão tem natureza política, tem natureza política. Mas a natureza política dessa decisão não significa dizer que ela não é uma decisão de natureza jurisdicional. Por quê? Nós temos um conflito de interesse, no caso, conflito de interesses entre duas partes que estão litigando, o proponente do pedido de suspensão e a parte demandada naquele caso, e eventualmente nós podemos ter União contra Estado, Estado contra União, autarquia contra Estado, entende? Nós podemos ter interesses públicos conflitantes, mas nós temos sim uma decisão jurisdicional tomada, porque representa a aplicação da lei ao caso concreto diante de um determinado conflito intersubjetivo de interesse, cada um em defesa dos seus interesses afetos ao âmbito de competência da sua atuação. Então, claro, a União vai defender os interesses públicos primários que estejam sujeitados ao seu rol de competências constitucionais, estados também, municípios também, tá certo? E são, sim, decisões de natureza política, mas decisões com conteúdo indiscutivelmente jurisdicional. Jurisdicional, tá? Por que jurisdicional? Porque porque aplicadas as normas, porque aplicada a lei ao caso concreto, ao conflito intersubjetivo de interesse naquele caso concreto. Então, temos aí um conflito intersubjetivo de interesse, tá certo? Diga. O juízo consequencialista que se faz sobre a decisão judicial. Exatamente. Qual seria o objeto específico? Saber se aquela decisão, naquele caso concreto, viola de forma grave ordem pública, saúde pública, economia pública, segurança pública, meio ambiente, que alguns professores defendem o elastecimento desses valores para situações como, por exemplo, a defesa do meio ambiente. De forma, Roberto, que essa questão, digamos assim, essa pecha, né, de que seria uma decisão de natureza política, ser um instituto político sem amparo, tá certo? Sem amparo na vigente ordem jurídico constitucional. Isso, para mim, é uma questão, tá certo, superada, porque nós temos sim, um instituto previsto em leis vigentes, né, com objetivo específico, com a aplicação da lei ao caso concreto, um conflito intersubjetivo de interesse dissolvido naquela situação específica e movido, tá certo, pelos entes de direito público. Agora, chamemos a responsabilidade para os seus proponentes, certo?
É, para começar, vamos destacar a atuação dos procuradores como agentes políticos, sim, né? Então, nós todos compomos o que significa as funções essenciais da justiça, tá certo? E na nossa atuação, na atuação diária de um advogado público, seja um advogado da União, seja um procurador federal, seja um procurador do Estado, tá certo? Ele vai estar, sim, ao propor o pedido de suspensão, tá certo? Atuando politicamente naquela situação. Claro que com base em elementos que lhes são repassados, né, pela pasta ministerial, pela autarquia, pela secretaria municipal, pela secretaria estadual. Então, ele recebe aquele material, ele avalia aquele material, ele faz uma aferição da existência daqueles valores que ele precisa tutelar através do pedido de suspensão, e ele, naquele momento, no momento da propositura, o membro da advocacia pública também age, tá certo, politicamente, tá certo, adotando, escolhendo instrumentos para os fins que deseja alcançar. Esse é o sentido próprio do que significa, do que pode significar uma decisão de natureza política. E ao decidir, os juízes da mesma forma, os presidentes dos tribunais da mesma forma, verificando naquele caso concreto se aqueles elementos que eles estão recebendo, se eles fornecem, sim, substrato suficiente para suspender de forma grave, tá certo? Os efeitos de uma decisão judicial vigente, porque naquele momento ele tem interesses maiores que ele precisa tutelar, interesses esses que não estavam sob a ótica do juiz prolator daquela decisão naquele momento. Então, são duas decisões que têm um peso realmente muito importante. Tanto a decisão de quem propõe a pedido de suspensão, né, o membro da advocacia pública, como do juiz, do presidente do tribunal que estará deferindo o pedido de suspensão. Tá certo? Você quer falar alguma coisa? Não, não. Eu tô lembrando aqui quantas vezes a suspensão de liminar salvou o Enem pra gente. Quantas vezes salvou o Enem? Pois é. Pois é, o Enem. Porque vinha-se pedido para cancelar a prova, ó. Anula a prova. Você ia atrasar todo o calendário das instituições de ensino superior do país inteiro. Né? E do ponto de vista da decisão de primeiro grau, não tinha levado em consideração esses aspectos consequencialistas. De natureza política, que muitas vezes o juiz não tem, Roberto, ele não tem aferição, porque é incapaz mesmo, não é uma questão de incompetência no sentido pejorativo. Não, nem cabe a ele, né? Mesmo. Muitas vezes ele não tem esses elementos. Muitas vezes os elementos que chegam para o manejo de um pedido de suspensão eles só chegam depois, inclusive do ajuizamento do recurso, ou antes, né? Ou são considerações aferíveis a posteriori. Veja que, às vezes, uma decisão tomada num determinado processo, às vezes ela é replicada em vários estados, e isso inviabiliza uma política pública. Um caso em que eu atuei que envolvia médicos que serviam as Forças Armadas, né, naquele período de prestação de serviço militar obrigatório, logo depois da residência, né? E eu que certa vez eu atuei nesses processos, porque uma decisão isolada saiu de forma favorável ao médico, e essas decisões começaram a ser replicadas país afora. Tem um efeito multiplicador, né? Exatamente, e elas passaram a ter um efeito multiplicador que foram prejudiciais à política, tá certo? De assistência à saúde que as Forças Armadas prestavam, inclusive em locais de difícil acesso, locais muito ermos, tá certo? Dependiam exclusivamente desses profissionais, segundo um cronograma, tá certo? Deixa eu acender a minha luz também. Que eram prestados. Deixa eu acender a minha. Aproveita que você acendeu a luz. Pronto. Outra coisa, acendendo aqui a luz para ver como é que fica melhor. Outra coisa que eu queria considerar, sabe, Roberto?
Nesse momento em que o juiz toma essa decisão, o presidente do tribunal, nós temos dois princípios constitucionais que se batem perfeitamente, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade da tutela jurisdicional, tá certo? E o princípio da supremacia do interesse público. Então, nós temos dois princípios que se chocam, e aí nós vamos para o velho juízo de ponderação. Ponderação. Exatamente, a aplicação do juízo de razoabilidade, proporcionalidade. Então, a saída realmente vai ter que ser por aí, porque nós teremos, sim, dois grandes princípios em choque, cabendo ao presidente do tribunal o juízo de ponderação. Então, são decisões realmente difíceis, que escapam da lógica da legalidade, entende? Elas perpassam a lógica da pura legalidade, da aferição da juridicidade da decisão e seguem para um juízo político de ponderação de princípios constitucionais em choque. Então, é realmente um instituto bem interessante. Rico. Então, Roberta, aqui seguindo aqui meu roteiro, né? Nós temos hoje algumas leis que prevêem a aplicação do pedido de suspensão. E aí eu vou citar 12.016, que é a atual lei que disciplina o mandado de segurança, tá certo? A 7.347 de 85, que foi a lei da ação civil pública. Como eu disse, surgem os institutos, né, as ações que podem afrontar atos do poder público. Surgem também os mecanismos de contra-cautela, né, visando esclarecer essas situações. A Lei 8038, que disciplina os processos no âmbito dos tribunais, nós temos uma previsão normativa para isso. A 8437 de 92, que aí se refere à aplicação do pedido de suspensão na velha ação cautelar em nome na ação popular e também na ação civil pública. Essa lei, em 2001, teve uma alteração para incluir a possibilidade do pedido de suspensão per salto, ou seja, uma vez indeferida, vamos imaginar, uma vez proposta a ação, o pedido de suspensão, no TRF5, perante a presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Então, a per salto, diante do indeferimento dela, permite o manejo de um novo pedido de suspensão já para a instância superior, para o presidente do STJ ou presidente do STF, de acordo com a questão subjacente que está sendo discutida, tá certo? E aí é um ponto que a gente pode retomar lá na frente, quando a gente começar a estudar a questão dos recursos cabíveis. A 94.94.97, que é a lei que disciplina os processos no âmbito no âmbito das entidades de direito público, uma lei que a gente aplica muito. Ela estende para todas as ações que envolvem os entes de direito público, a aplicação da 8437, e, por fim, a Lei 9507, que prevê a possibilidade do manejo do pedido de suspensão, Roberto, nas ações de habeas data. Isabel precisa dar todas essas leis para manejar um pedido de suspensão no âmbito, né, da advocacia pública. Qual a lei mais importante, né, dentro desse arcabouço jurídico que a gente expõe nesse momento? Aí eu vou te dizer que a 8437, tá certo? A partir da autorização que ele deu a 9437. Então, hoje, a 8437 de 92 é a lei mais ampla que prevê a possibilidade da aplicação do pedido de suspensão, tá certo? Diante de todo tipo de tutela provisória ou tutela definitiva, Roberto, que venha a violentar a ordem pública, segurança pública, saúde pública, economia pública. Então, eu assumi um processo dessa natureza, preciso manejar de forma urgente um pedido de suspensão. Qual é a lei que eu vou me socorrer? Diante do novo Código de Processo Civil e diante, né, da situação normativa atual.
Lei 8437 de 1992. É a lei que atualmente está certo, disciplina de forma ampla o pedido de suspensão no direito brasileiro, está certo, ouvido pelos entes de direito público. O pedido de suspensão, Roberto, ele, como eu disse, ele foi pouco estudado, tá certo? Assim, nós temos poucos livros, né? Hoje tem o meu, tem mais uns 2 ou 3, mas, como eu te disse, desde 1936 que nós temos ele, né, vigente no ordenamento, e temos também a aplicação dele em vários países do mundo. Então, o meu livro também aborda a possibilidade, a existência de institutos afins que vêm de Roma, né? Do velho direito romano, a intercessio romana, que tem um dispositivo, tá certo? Um instrumento semelhante, não é igual, mas é semelhante ao pedido de suspensão. Mas nós temos também exemplos na Alemanha, na Argentina, na Áustria, Costa Rica, Espanha, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Itália e México, até onde eu tive condições de pesquisar. Acredito que existem realmente muitos outros países do mundo aí afora que tenham institutos semelhantes, porque eles são necessários, entendeu? São instrumentos que são indispensáveis para a proteção, tá certo? de valores fundamentais diante de situações absurdamente excepcionais. Então, como eu disse, o pedido de suspensão ele prepara o ente de direito público, seja para a execução definitiva que possa vir de forma posterior, seja para dar tempo ao ente de direito público de reformar a decisão através dos recursos ordinários cabíveis e previstos no Código de Processo Civil. Tá certo? Que mais que eu, meu Deus, que é tanta coisa para a gente falar. E 7h43 já. Live que ainda vem. Falei demais, diga aí, Roberto, fale alguma coisa, pelo amor de Deus, vai ficar um negócio. Não, eu tô adorando. Desculpa aí, eu tô adorando. Inclusive, eu lembrei aqui, olha, eu lembrei que quando eu fiz o concurso para procurador federal, a parte prática lá era o gabarito era para fazer um agravo. Mas eu fiz o pedido de suspensão liminar e a banca disse ok, entendeu? Diferente do que estava no gabarito, mas eu fiz, porque também era cabível, né? E a banca, e a banca fez, sim. Eu só perdi os pontos em relação à forma, né? Que eles queriam um agravo, era um agravo, aí eu impugnei, porque, na verdade, dependendo da questão de fundo e da repercussão que vai ter, você vai logo para a suspensão de segurança, né? E pensa logo nela. Como eu disse, às vezes ele é realmente indispensável. É realmente indispensável. Eu lembro de um outro caso em que eu atuei, Roberto, que envolvia um navio, um tesouro, olha só que caso interessante, um tesouro que foi encontrado na costa pernambucana, era galeão de Santa Rosa, tá certo? Era um galeão da Espanha carregado de ouro, de pérolas. De prata, era ouro? E ele sofreu um incêndio, né, durante sua viagem e naufragou na costa pernambucana. E a Marinha descobriu que um explorador havia encontrado o galeão de Santa Rosa, certo? E mais, já tinha, inclusive, contratado uma empresa que já tinha iniciado os procedimentos de exploração, né, dos tesouros que estavam sendo encontrados. Eu lembro que foi um caso, né, de manejo do pedido de suspensão, porque eu lembro que o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, tá certo, para obstruir essa exploração.
e alegava, inclusive, a União como no polo passivo, por suposta omissão, tá certo? Na defesa, né, da costa, na defesa do patrimônio público. E a gente teve que manejar um pedido de suspensão para suspender, digamos assim, suspender uma decisão e retomar, digamos, a proteção da costa, né, através da atuação da Marinha. Então, assim, às vezes a gente se depara, né, com situações bem inusitadas, né, nesses pedidos de suspensão. Tivemos recentes casos envolvendo a pandemia, liberação de materiais cirúrgicos para que fossem utilizados, fechamento, abertura de aeroportos, e aí as questões elas mudam, né, de acordo com aquele momento, com as políticas que são, digamos assim, acolhidas, né, pelo gestor, né, que é quem elege, né, a política pública daquele momento, né? Então, nós temos, né, um instrumento que dá efetividade às políticas públicas. Espinhosas atribuições, né, que podem ser utilizadas através do manejo do pedido de suspensão. Roberto, eu tratei aqui no livro, também trata da questão da natureza jurídica. Então, se você analisar esses livros todos, você vai ver que fala, olha, ora se trata de direito de ação, ou se é recurso, ou se é dano recursal, ou se é defesa, ou se é um instituto de natureza administrativa, né? E se trata de um instituto político, acolhido pelo ente direito público, exercício do poder de polícia. Então, a gente vê de tudo no estudo de suspensão, né? Mas o livro, ele conclui, tá certo? E aí eu vou deixar a curiosidade para quem for assistir a live, né? Que eu depois de estudar cada uma das opções, né, a gente chega à conclusão de que se trata de exercício do direito de ação. Tá certo? Não se trata de recurso nem de sucedâneo recursal. É uma ação de natureza constitutiva, veja só. Uma ação de natureza constitutiva com finalidade própria, legitimados próprios previstos na lei. Não se trata de instituto de natureza administrativa. E se trata, sob o aspecto formal, de um incidente processual, uma causa incidente. Certo? Então, nós temos aí o exercício do direito de ação, manejado através da propositura de uma causa de natureza incidente. Por quê? Porque as consequências dela recairão sobre o processo que está em curso, que é o processo base, né, onde repousa a decisão impugnada via pedido de suspensão. Tá certo? Bom, eu falo no meu roteiro, que não vai dar tempo nada, que eu estou vendo aqui, 17h48. Mas, como a gente propõe através de um pedido formal, então é preciso uma petição inicial. Essa petição inicial, ela precisa vir, né, acompanhada de todos os pressupostos e condições da ação. Isso envolve competência do órgão jurisdicional, legitimação ativa, a apresentação dos documentos essenciais. Olha só esse ponto que eu quero tocar. Se você não vai questionar a juridicidade ou a juridicidade da decisão, você vai estar levando elementos novos que se referem à ordem, segurança, economia, saúde pública. Você tem que direcionar os documentos que seguem, né, acompanhando a petição inicial, desses documentos específicos que provam essas violações, né? Então, você vai estudos científicos, né, foge do aspecto de análise da conformidade da norma com fatos e normas, entende? Foge do processo. Você vai para outra seara. Você tem que demonstrar ao juiz que aquilo ali fere ordem pública, saúde pública, economia pública, segurança pública. E demonstrar e já fazer essa apresentação junto, né, do ajuizamento da inicial, porque é um processo que segue em procedimento sumaríssimo, procedimento especial sumário no sentido trâmite reduzido, tá certo? Especial porque é regido por legislação própria,
tá certo? Sem produção de prova, porque nós não temos no pedido de suspensão fase instrutória com a possibilidade de instrução ampla, como acontece na ação ordinária, certo? Por que isso? Porque, primeiro, nós não temos a previsão. Segundo, como se trata de um instituto de natureza excepcional, marcado pela gravidade, temporariedade e urgência, tá certo? Procedimento do instituto é incompatível com a produção de prova, né, dentro do procedimento. Então, tem que... Exige a prova pré-constituída, né? Exige a prova pré-constituída, tá, para o seu manejo. Quem são os legitimados ativos? Aí vamos lá, as pessoas de direito público, União, Estado, municípios, autarquias, fundações, agências executivas, agências reguladoras, autarquias sujeitas a regime especial, e aí eu defendo a possibilidade da OAB ajuizar um pedido de suspensão, tá certo? Ministério Público, pessoas jurídicas de direito privado, Roberto, que estejam na tutela, no resguardo de interesses públicos subjacentes à sua área específica de atuação. Nós temos, muitas vezes, serviços públicos sujeitos ao regime de concessão, permissão, autorização. Então, quando seria possível o manejo de um pedido de suspensão por um determinado ente de direito privado? Especificamente nessas hipóteses, tá certo? Para a defesa do interesse público, companhia de água, companhia energética. Em quais situações? Na defesa daquele interesse público primário que está sob sua tutela específica, né, mediante contrato, tá certo, de concessão de permissão ou de autorização, e para aquele ato específico, né? Tem tanta coisa, eu estou cortando aqui algumas coisas. E o competente, sempre o presidente do tribunal para o qual se destinasse o recurso cabível. É uma regra. Então, se nós temos uma decisão de origem de juiz monocrático, juiz federal, presidente do TRE5, juiz estadual, presidente do TJ. E aí vamos para todos os tribunais. Caberia juiz do trabalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho. TRE também é possível o presidente do TRE deferir um pedido de suspensão, tá certo? Não, Tribunal Militar também. Então, assim, todo presidente de tribunal carrega a possibilidade, a competência para a decisão, tá certo, de suspensão de uma tutela jurisdicional deferida pelo juiz sujeito à sua hierarquia funcional, tá certo? E nesse sentido, diante do pedido de suspensão per salto, segue também, por exemplo, um acórdão tomado por desembargador do Tribunal Regional Federal, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Então, nós temos também a possibilidade do manejo, tá certo? Para o presidente do TST, para o presidente do STJ-STF, entendeu? Então, sempre, quem deterá a competência para suspensão? Aquele que esteja presidente do tribunal, né? E hierarquicamente superior, tá certo? À decisão tomada, tá? Mas eu posso falar aqui. Quer falar um pouquinho, coitado? Não. Deixa você... A questão também que é muito em relação ao efeito, né? Que ela vai durar até o trânsito de julgado, né? Até o trânsito de julgado. Aí aquele faz com que ela seja verdadeira ação, né? Porque ela vai perdurar até o trânsito de julgado, só cai na execução definitiva, né? Exatamente. Então, qual é o limite temporal do pedido de suspensão? O início da execução definitiva ou a cassação da decisão. Cassação, reforma, desconstituição, nulidade, enfim. Então, nós temos um limite natural dela. Como ela caça só os efeitos, Roberto, os efeitos da execução provisória, veja só, ela finda com o início da execução definitiva. Então, o início da execução definitiva é o limite da suspensão. Se o ente de direito público não conseguiu reverter
aquela decisão até o início da execução definitiva, aí nós temos o exaurimento da possibilidade da suspensão através dos meios legais que nós estudamos há pouco, e nós passamos até a necessidade de prevalência do princípio da inafastabilidade jurisdicional e da efetividade da tutela jurisdicional, tá certo? Através do início da execução definitiva, para o qual o ente de direito público já deve estar preparado para o seu cumprimento. Preparado. Entendeu? Então, como eu disse no início, qual o objetivo das suspensões de liminares? Primeiro, dar condições de tempo para que o ente de direito público se prepare para o eventual início da execução definitiva daquela tutela, que tem um impacto, como eu disse, que tem um impacto importante diante dos interesses para o qual ela se destina, tá certo? Então, como eu disse, uma vez a gente tendo o advento da decisão de natureza definitiva, já nós temos, a partir desse momento, a prevalência, né, dos dois princípios, né, que eu citei, da efetividade da tutela jurisdicional e da inafastabilidade do Poder Judiciário com o início da execução. O que mais eu posso falar sobre a questão? Falei sobre o princípio da proporcionalidade, né, Roberto? Tinha falado sobre a questão da natureza política, né, da decisão. É política, sim, mas não deixa de ser uma decisão de natureza jurisdicional. Então, a gente finaliza com a possibilidade dos recursos, né? Nós temos os recursos previstos nos regimentos dos tribunais, e temos a possibilidade do recurso diante de uma decisão que defere suspensão de tutela nas leis regentes, né, regentes do Instituto. Então, nós temos o agravo legal. Então, se nós temos uma decisão tomada por um presidente do tribunal, é uma decisão monocrática, passivo de recurso para o colegiado daquele tribunal, entende? Então, nós temos a possibilidade do agravo interno, do agravo legal, do agravo regimental, a possibilidade dos embargos de declaração e a possibilidade também do recurso extraordinário, do recurso especial, mas desde que nós tenhamos, tá certo, a questão da pertinência temática e o cumprimento daqueles outros requisitos que estabelecem a excepcionalidade dos recursos, o que torna o seu manejo muito, muito restrito, tá certo? Roberto, eu finalizo aqui. Não, o tema é riquíssimo, né? Agradecendo a sua paciência, você realmente foi muito paciente ao só permitir que eu falasse, perdão, mas faz parte. O tema é muito rico, né? É um tema que sempre ele gera alguma discussão. Aliás, tudo que envolve a fazenda pública sempre é objeto de uma certa discussão. Mas é um tema que é muito rico porque ele acaba sendo um instrumento de efetivação das políticas públicas. Exato. Muitas vezes as pessoas não entendem que por trás de uma determinada ação do poder público tem um efeito para milhões de pessoas e que, às vezes, uma decisão judicial mal ponderada no primeiro grau faz com que essa política pública seja atrapalhada e as pessoas se prejudicam. Então, nós que trabalhamos nisso aí, né, passei 8 anos lá na Procuradoria Federal e toda semana tinha isso de decisão que a gente tinha que caçar. Então, eu agradeço a você. Obrigada. Muito boa a sua explanação. Obrigada. Conteúdo excelente. E nós esperamos contar com a sua participação em outros eventos da Escola da AGU. Eu agradeço também a todos que nos acompanharam até agora. Um beijo para a doutora Isabel Dourado, que entrou ali. Um beijo para a doutora Isabel. Todos os colegas, estudantes, todos que nos ouviram e nos viram aqui. E um grande abraço para todos. Abraço, querido. Eu quero agradecer, né? Vou falar aqui um pouquinho para finalizar, agradecer a oportunidade, viu, Roberto? E ficar à disposição, dizer que a gente vai ter uma fala no curso, né, sobre a atuação nos tribunais
Eu acho que a minha aula sobre suspensão, inclusive, vai ser em novembro ou em dezembro. E aí eu acho que eu já terei umas 2 ou 3 horas para falar, É. né? Ter a oportunidade de falar sobre o procedimento, que não deu para falar. E agradecer mais uma vez e parabenizar, tá certo? A condução da live por você, a tua atuação na escola da AGU e a atuação de todos os colegas, né, que deram assim esse super dimensionamento à escola da AGU. A escola da AGU hoje é uma potência, né? É uma potência. Viu? Muito obrigada. Tá bom. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.